Olá, o meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui neste nosso canal Espiritismo Importa, eu vou apresentar um vídeo, dando sequência aí à série de vídeos que eu tenho apresentado para falar sobre as terapias espíritas aplicadas nos centros espíritas. Eu vou falar hoje sobre um passe que nós chamamos de Câmara Magnética de Passes. Câmara Magnética de Passes. Este passe foi um ensinamento que recebemos dos espíritos por inspiração e pela mediunidade de psicofonia dos nossos irmãos médiuns, que corrigiram nossos erros de interpretação. Deixaram-nos naturalmente livres para que nós dominássemos esse passe conforme quiséssemos. Nós então optamos por chamá-lo de câmara magnética, porque quando nós inspiramos, na aplicação desse passe, inspiramos o oxigênio e mentalizamos os anéis, nós estamos criando com a mente um campo magnético e doando o nosso próprio magnetismo, somado a outras energias como a eletricidade, a Kundalini, as energias da fauna e da flora, as energias do cosmos, dos próprios espíritos colaboradores dos trabalhos e por outros elementos que fogem à nossa compreensão, pelo menos fogem à minha compreensão, né? Então esse passe ele é formado pela inspiração do prana através do oxigênio e pela formação de anéis, que eu vou explicar logo em seguida para ficar bem claro. Essas energias mais não são que as diversas formas derivadas do fluido cósmico universal, conforme aprendemos em O Livro dos Espíritos. Esse composto medicamentoso criado, ele alcança o paciente e o socorre nas suas necessidades. A pessoa então é magnetizada fisicamente, energizada perispiritualmente e revitalizada no conjunto tríade que forma o homem, né? Espírito, perispírito e corpo físico, pois o espírito também é alcançado pela melhora dos seus instrumentos de manifestação, né? Melhora dos seus corpos, né? Esse passe ele é aplicado lá na casa espírita que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, é aplicado aos sábados. Ele é aplicado como um fixador dos passes que nós também aprendemos com os espíritos, nessa mesma época, o passe que nós chamamos de passe perispiritual. Nós também nominamos assim passe perispiritual e o passe físico também, nominado por nós passe físico, que nós aplicamos nesses trabalhos. Então, esse passe é aplicado no terceiro tempo, é um passe de 3 tempos, passe físico, passe perispiritual, passe físico e câmara magnética. Ele é o terceiro tempo desse conjunto de passes e ele serve então para fixar o tratamento pelos passes anteriores. O modo de aplicação desse tratamento ele é relativamente simples, mas exige do aplicador, como em qualquer outro passe, naturalmente, uma mentalização segura, objetiva, firme. A câmara magnética, por orientação dos espíritos, ela também pode ser aplicada à distância, a fim de magnetizar a criatura, se esse for o caso, né? se essa for a necessidade dela. A condensação magnética pelo processo de formação da câmara ela é intensa, principalmente se feita por um grupo de passistas. A nossa prática, na verdade, nessa época de pandemia, tem comprovado essa afirmativa, né? Mas também ele pode ser aplicado individualmente, e também se mostra eficaz na aplicação individual. Aliás, eu vou até abrir um parênteses aqui para fazer a seguinte observação. Quando alguém me pede para aplicar a ele uma câmara magnética, e essa pessoa é minha conhecida, apenas minha conhecida, eu recorro ao grupo ao qual eu pertenço e peço para as pessoas me ajudarem na aplicação desse passe. Eles não conhecem esse meu conhecido. Então, nós marcamos um horário, vamos supor 11 horas da manhã. Todo mundo combina? Todo mundo aceita? 11 horas, tem disponibilidade? Tem. Então, 11 horas da manhã nós vamos aplicar esse passe. Eu também informo a pessoa que vai receber o passe que às 11 horas nós vamos aplicar o passe nela para que ela entre em prece nesse horário. Então, quando chega às 11 horas, nós então vamos aplicar esse passe. O grupo todo aplica esse passe. Mas, como eu disse, só eu conheço a pessoa. Os demais não conhecem. Então, eles mentalizam a mim. Eles aplicam o passe em mim. E naquele mesmo momento em que eu também estou na formação do grupo, eu mentalizo o meu conhecido. Então eu sou o veículo, o condutor perispiritual
das energias que a criatura vai receber, físico e perispiritual das energias que a pessoa vai receber. Eles aplicam o passe em mim e eu, ao mesmo tempo, aplico o passe no meu conhecido. Ele recebe, então, uma carga magnética bastante grande, a fim de se melhorar das suas dores, a fim de se restabelecer. Mas também alguém do grupo pode querer aplicar um passe individual no seu conhecido. Então é importante que ele combine com a pessoa que vai aplicar o passe, marque também um horário, e naquele horário ele aplique o passe na pessoa, formando então a câmara magnética e vestindo a pessoa com esse magnetismo alcançado. Então, o passe à distância, todas as orientações que eu falei, que eu informei lá no passe à distância, se aplicam aqui na aplicação da câmara magnética à distância. Rigorosamente se aplicam aqui. A câmara magnética ela é formada por anéis fluídicos de cores específicas, criadas mentalmente pelo passista no entorno do cômodo no qual ele se encontra, e é a partir do giro acentuado dos próprios chakras, à exceção do chakra básico. Né? Também já falei sobre os chakras, é aquele giro que eu disse nos vídeos anteriores. A aplicação ensinada, que eu vou ensinar a seguir, ela é feita para a aplicação desse passe à distância, porque a aplicação presencial exige outras atitudes, em acréscimo ao que eu vou explicar agora. Né? Então, nós aplicamos da seguinte maneira. Vamos supor que nós vamos aplicar em grupo. Então, após a pessoa, ou após as pessoas inspirarem profundamente o oxigênio, aurindo o prana através da oxigenação, a partir do chakra base ou básico, ela forma então no entorno do cômodo no qual ela se encontra, um anel vermelho, a partir do seu chakra base, um anel vermelho, né? Que é sobreposto em seguida pelo anel laranja, a partir do chakra esplênico da pessoa. Ele gira o seu chakra esplênico com velocidade, luz e cor intensas, muito brilho, e cria o anel laranja sobreposto ao anel vermelho. E a partir, então, do chakra gástrico, ela mentaliza agora, porque essa energia é impulsionada para o chakra gástrico, ela mentaliza agora o anel verde. Gira com velocidade, luz e cor o chakra gástrico, criando aquele anel verde sobreposto aos anteriores. O anel verde bem clarinho, né? Conquanto ainda o gástrico esteja no campo das emoções, no campo uminal, a cor já é mais pastel, é mais clarinha. Meu pai explicava isso para nós. Então eu crio o anel verde. Né? Em seguida, essa energia desenvolvida pelo chakra gástrico impulsiona a energia para cima e ativa o chakra cardíaco. Girando com velocidade, luz e cor, muito brilho, eu crio o anel rosa, que sobrepõe-se aos demais anéis já formados. O anel rosa. Estou formando aqui um arco-íris, né? Um conjunto de anéis que vai formando um arco-íris, o anel rosa. Essa energia impulsionada então para o chakra laríngeo, que começa a girar com velocidade, luz e cor azul, bem clarinho, bem brilhante, eu crio o anel azul. Crio o anel azul. Esse anel, então, esse chakra, então, impulsiona-se para o chakra, impulsiona as energias para o chakra frontal. Eu giro o chakra frontal com velocidade, luz e cor, brilho, criando então o anel amarelo. Anel amarelo. E logo em seguida, essa energia impulsionada para o chakra coronário, eu giro o chakra coronário. A cor é branco, enquanto o branco não seja uma cor, mas vamos chamar de cor. A cor é o branco. Então giro com bastante velocidade o chakra coronário e crio o anel branco sobre todos os demais. Só que esse anel vai se ampliando. Ele vai se ampliando, olha o gesto da minha mão, ele vai se ampliando e se fechando no alto do cômodo no qual nós nos encontramos. Geralmente no centro do cômodo fica uma lâmpada, né? Mais ou menos ali na região da lâmpada, no centro do cômodo. Ele se junta. Ali, a partir desse ponto, então, a redoma é tomada inteiramente pela cor branca. Formamos uma redoma branca. Né? A sequência acima, então,
ela tem uma razão de ser. Antes de eu descer com a redoma, deixa eu explicar isso. Isso nós aprendemos de um espírito através de uma de nossas médiums no trabalho de sábado. Eu tenho isso anotado, inclusive, né? Pedi para ela escrever, depois que o espírito falou, eu pedi, você lembra direitinho o que o espírito falou? Eu lembro, sim. Então você escreve para mim, por favor. Ela me escreveu, né? E eu coloquei no material que eu tenho. A sequência acima, então, tem uma razão de ser, porque do micro ao macro, a câmara desperta as energias do próprio paciente para que atuem a seu favor. Inicia-se então trazendo a energia primária no vermelho telúrico, da energia Kundalini, ativando a força física do chakra básico do espírito encarnado, porque esse passe é para ser aplicado em espíritos encarnados, não se aplica esse passe em espírito desencarnado. O anel laranja, que é formado do chakra esplênico, ele faz a transição da energia primária para a energia que revigora a parte ainda física e material do espírito encarnado, renovando-a através, então, do seu próprio chakra esplênico. No anel verde, formado a partir do gástrico, a cor se suaviza, conquanto ela continue ainda ligada ao campo das emoções, ao campo luminal. Ela é pastel e realiza a asepsia magnética, a limpeza fluídica, através, então, da ativação do chakra gástrico, que criou esse anel, que impulsiona, então, a energia agora limpa, porém ainda emotiva, para o chakra cardíaco, conforme eu disse lá atrás. O anel rosa, então, transforma a emoção em sentimento, levando a criatura ao desenvolvimento do afeto ou à renovação deste, que nela estava adormecido. O anel azul, produto do chakra laríngeo, ele equilibra então a energia das emoções e dos afetos que ainda estão em desalinho, trazendo a tranquilidade inerente ao estado de equilíbrio e impulsionando a energia, então, conforme eu disse anteriormente, para o chakra frontal. Aí, no chakra frontal, o anel é amarelo. Então, o amarelo desperta a consciência de um mundo maior, ativando a religiosidade nas criaturas, como a auréola dos santos, religando o paciente à espiritualidade, a Jesus, que se efetiva no anel branco. Então, quando a energia alcança o chakra coronário sobre a cor branca, esta então religa o espírito, alvo do nosso trabalho, ao Criador, sublimando a energia Kundalini, fechando em seguida a redoma no ciclo magnético, ou no ciclo que nós acabamos de formar. Nesse ponto, então, a energia de cor branca está lá em cima, né? Ela começa a descer. Ela desce sobre as demais cores, absorvendo-as, formando sobre a pessoa, uma redoma inteiramente branca, formando sobre nós, os passistas, uma redoma inteiramente branca. Então, absorve lá, descendo, né? Absorve o amarelo, na sequência decrescente. Absorve o azul, absorve o rosa, absorve o verde, absorve o laranja, absorve o vermelho, e formamos então, no cômodo no qual nós nos encontramos, uma redoma totalmente branca. Totalmente branca. Nesse ponto, então, nós mentalizamos que essa energia envolve o paciente, ela vai ao encontro do paciente quando ele é presencial. Né? Quando ele é presencial. Quando é à distância, conforme nós dissemos, se eu conheço o paciente, eu envolvo o paciente, eu visto inteiramente. E ele é alcançado na mais íntima das suas células físicas e perispirituais, posicionando o sujeito, então, favorecendo o sujeito, então, a reagir diante da enfermidade por ele desenvolvida. Se eu não conheço o paciente, eu envolvo o meu companheiro que conhece o paciente, e esse companheiro, então, direciona essa energia até o seu conhecido e o veste, alcançando as mais íntimas fibras do seu corpo físico e perispiritual, magnetizando o sujeito mesmo, dando a ele uma energia renovada, ativando os seus próprios chakras em favor dele próprio. Todo um trabalho é realizado nesse sentido, né? Esse passe, então, pode ser aplicado em grupo ou individualmente, presencialmente ou à distância. Cabe informar que presencialmente alguns outros requisitos são exigidos. Cabe afirmar também que os anéis formados, eles não giram,
Eles não giram no sentido horário, eles não giram nem no anti-horário, eles não oscilam, como em outros passos que nós aplicamos na nossa casa, e eles têm a vibração da própria cor que os forma, né? A intensidade dessas próprias cores que os compõem, que os formam. É um passe realmente eficaz ou eficiente que nós aplicamos todo sábado na nossa instituição, agora à distância, no grupo do qual eu participo. E nós aplicamos à distância, nesse momento em que estamos com trabalhos não presenciais na nossa casa. E todo sábado nós fazemos isso. E fazemos isso também durante a semana, quando alguém nos pede a qualquer de nós, nós também o fazemos. Eu tinha mais uma coisa para dizer aqui, estou tentando me lembrar. Ah, sim, me lembrei. Quando nós aplicamos esse passe em crianças ou adultos que têm síndromes, nós acrescentamos duas outras cores na formação dos anéis. Nós acrescentamos ao chakra gástrico, depois de mentalizarmos a cor verde, uma outra cor que eu nunca lembro o nome de acho. Uma cor que é formada pelo azul e pelo verde. Logo depois de mentalizarmos o verde, acrescentamos o azul a esse verde e formamos uma outra cor. No chakra gástrico formamos um outro anel, né? Mais um anel. Que eu esqueço sempre o nome dessa cor, mas não esqueci agora não. Eu sempre esqueço o nome dessa cor. Estou aqui tentando lembrar, mas se eu lembrar até o final do vídeo eu falo. E quando chegamos no chakra cardíaco, nós mentalizamos, após mentalizarmos o anel rosa, nós criamos também a partir do cardíaco a cor violeta. A cor violeta. E nós aplicamos a cor violeta, não lembro danado da cor que vai lá no gástrico. Mas alguém há de lembrar, é feita entre o azul e o turquesa. Lembrei, ainda bem que eu lembrei. Turquesa é o nome da cor, né? Turquesa, formada pelo azul e pelo verde. E nós também magnetizamos as águas nesse trabalho, tanto presencial quanto à distância. Nós magnetizamos as águas. Cada um leva uma garrafinha d'água, eu levo sempre um garrafão d'água, né? Meu amigo Cristiano também sempre leva um baita de um garrafão d'água. E nós magnetizamos a água quando é lá no centro. Quando é aqui na casa da gente, cada um na sua casa, mentaliza ali no bujão da água que tem a magnetização da água, né? Nós fazemos essa magnetização da água. Então, nós fazemos essa sequência. Criança até 8 anos é a primeira leva que a gente aplica. Depois, na segunda leva, nós aplicamos o passe nas crianças que chegaram já dos 8 anos em diante até a idade da adolescência. Depois, nós aplicamos nas crianças ou adultos que possuam síndromes. Depois, nós aplicamos nos adultos do grupo ou de conhecidos nossos, né? Cada um de nós tem a sua meia dúzia de pessoas a quem a gente sempre aplica esse passe. E depois nós magnetizamos as águas. É assim que a gente procede nos trabalhos que nós realizamos no sábado. Você pode magnetizar aí na sua casa também. Se você aprendeu esse passe, se interessou e aprendeu esse passe, pode magnetizar a água na sua casa também. Essa água pode ser magnetizada no sentido geral, das necessidades das pessoas que estão na sua casa. Ou se você tem algum parente enfermo, você pode mentalizar em nome daquela pessoa a água que você está magnetizando, porque, como eu disse, os espíritos também interferem, também nos ajudam. Então, na verdade, é um passe que nós chamamos de câmara magnética, mas que ele tem um efeito misto, porque os espíritos também nos ajudam, as energias que compõem a natureza também podem ser transportadas para esse material, como a gente lê lá no livro do André Luiz, Nosso Lar, né? Pode ser levada para essa água, e ao absorver a água, então, a pessoa se cura a partir do seu corpo perispiritual, a partir da fonte, né, da reserva de toxinas, muitas vezes, que a criatura tem, que está eclodindo no seu corpo físico, no campo das emoções ou no campo físico mesmo, e pode auxiliar a pessoa, então, né? A magnetização das águas pode fazer isso também. Então, para encerrar, eu peço que você, se gostou, curta o nosso vídeo, se não gostou, descurta, né? Se você quiser fazer alguma questão, você pode fazer. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu recorro aos meus companheiros e traduzo a resposta que eles derem aqui para o nosso vídeo. Compartilhe o vídeo, porque é importante que outras pessoas também possam ter esse tipo de conhecimento. E vamos adiante.